Boa noite a todos vocês. Hoje nós vamos iniciar um livro muito especial que eu gosto muito. É um dos meus favoritos. É o livro de Eclesiastes e é um livro que a gente não bom, na verdade a gente sabe, porque a gente tem não o nome específico, né, de Salomão aqui agora, mas entendendo filho de Davi, por exemplo, como Salomão. Então, tradicionalmente, a gente sabe que Salomão foi quem escreveu esse livro, mas ele é identificado como pregador, tá? O que a gente vai falar sobre nesse livro? Que tudo é vaidade. É isso, a gente vai iniciar já agora falando sobre isso. E aí você pergunta, nossa, tá, mas como assim tudo é vaidade? É o momento em qual Salomão estava passando por várias insatisfações na vida dele, né? As realizações e prosperidade e as coisas todas que ele estava passando, porque a gente sabe a história muito linda de Salomão, a gente já leu, inclusive, né? Eh, mas como todo ser humano, a gente passa por altos e baixos, emocionalmente, psicologicamente, né? Tudo mais. Então, esse livro é um dos meus favoritos, com certeza, porque ele vai diretamente no nosso progresso e no nosso crescimento espiritual individual, né? Assim, tudo na palavra individual, mas você consegue ler esse livro separadamente de qualquer outro, e não somente separadamente de qualquer outro, você consegue ler esse livro de forma que ele vai agregar na sua existência, mesmo, mesmo. Obviamente que toda palavra faz isso, mas o livro de Eclesiastes ele tem um poder específico com isso, porque a gente vai ver Salomão que tinha tanta sabedoria, o que que Deus falou? Que ninguém teria mais sabedoria que ele, eh, passando por questões, né, importantes. Tá, é igual Jó? Não, não é igual Jó, mas ele também passa por insatisfações e perguntas que todos nós um dia podemos, já fizemos ou iremos fazer. Então, vamos ver o que que acontece aqui, tá? Vamos fazer a nossa oração. Pai, obrigada por esse dia lindo que o Senhor nos concedeu. Obrigada porque a gente está entrando agora numa outra esfera da leitura, né? Que é Eclesiastes, um livro tão importante, porque nós vamos não somente ver e aprender, mas também a gente vai ouvir o lado de uma pessoa que tinha muita sabedoria, que tinha muito dinheiro, que tinha muito poder, que tinha muito. Então, é o lado de uma pessoa que tem o que nós, muitas das vezes aqui na Terra, a gente anda caçando e buscando e correndo atrás, e ele chega a conclusões muito importantes. Então, diferentemente do livro de Jó, que a gente tem uma história com começo, meio e fim de uma pessoa específica passando por algo, a gente vai ler um livro no que engloba muitas coisas do que nós mesmos passamos. E a gente só tem a agradecer, porque é um livro após o outro no qual o Senhor está ali dando mais uma chance para a gente crescer espiritualmente, para a gente ter o nosso momento com o Senhor, a gente ter a nossa comunhão, né? E que importante que é a gente parar o nosso dia, a gente de fato prestar atenção, a gente de fato querer ouvir, estudar e aplicar na nossa vida, porque a palavra ela tem que ser aplicada, né? Se ela é só lida, ela não tem efeito. Então a gente quer que o Senhor nos ajude a aplicar na nossa vida, porque isso faz parte daquilo que o Senhor quer para nós, que é espalharmos a palavra de Deus, que é nós sermos reflexo do que o Senhor é, né? E isso impacta diretamente no nosso dia a dia. Então, esse momento que a gente está aqui agora. Então, eu peço a sua bênção, peço que o Senhor me use como canal, peço que o Espírito Santo me guie, nos use como canal na nossa vida inteira e que o Senhor revele para nós aquilo que é necessário para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para a nossa transformação como filhos e filhas e pedir para que o Espírito Santo nos abençoe através da sua mão, da sua graça, da sua glória, Jesus, por tudo aquilo que nós vamos ler a partir de agora. Então, que a gente consiga nos reconhecermos em qualquer parte que seja do livro e que a gente possa aplicar mesmo, meu Deus, porque a gente está passando por tantas coisas na nossa vida, vendo tantas pessoas, passando por tantas coisas que nós às vezes ficamos de boca aberta, às vezes a gente fica feliz, às vezes a gente fica decepcionado, às vezes a gente fica, né? São tantas emoções que o Senhor nos deu para sentir que a gente quer ter o domínio próprio, que é um dos atributos do Espírito Santo, para dominar isso, para dominar essas emoções de forma inteligente, de forma espiritualizada, de forma com sabedoria, né, de forma sábia.
através da sua sabedoria. Então, que o Senhor nos abençoe nessa leitura, que o Senhor nos proteja contra todos os males carnais, espirituais, que nós tenhamos acesso através do Espírito Santo a, não as intenções, porque isso a palavra diz que só o Senhor tem, mas ao desejo de uma pessoa na nossa vida, que a gente saiba a hora de cortar, a hora de abrir a porta, a hora de fechar a porta, e que as nossas insatisfações, né, nós tenhamos a resposta desse livro, venha desse livro que a gente aprenda bastante com ele. Então, novamente, para que o Senhor possa sondar o nosso coração, que o Senhor possa. Eu não sei o porquê que o Senhor escolheu Eclesiastes, já conversamos bastante. Não sei o porquê dessa vez o Senhor escolheu Eclesiastes. Nunca li o Eclesiastes assim, a não ser da forma que o Senhor me indicava sempre. Mas eu tenho certeza que vai tocar em alguém, vai tocar em mim, vai tocar em nós. E tenho certeza que foi por algum motivo que o Senhor escolheu para que a gente pudesse ler esse livro que sempre pulei, né? Então eu peço a sua direção e a sua bênção para esse momento. E que aquele que o Senhor quer que essa história, né, que tudo que a gente for ler impacte a vida, que seja, assim seja, que o Senhor me capacite para que eu mesma possa entender o que é para mim e que cada um de nós que estamos ouvindo essa live ou no YouTube, tanto faz, possa entender o que é para si. Né, que nós tenhamos a humildade de entender que o Senhor está nos mostrando algo, o Senhor está nos dando algo com a sua graça, que é essa história. Então, que o Senhor nos abençoe, nos proteja contra os olhares malignos, contra todas as, como é que fala, as armadilhas que ele usa pessoas de todas as formas, né, para nos parar ou para nos trazer emoções e tristeza, né, e muitas vezes, como é que diz, dor. Assim como os amigos de Jó, que ao invés de trazerem boas palavras, só trouxeram dor. Então, a gente sabe que o mal fica à espreita, fica só esperando a hora de decepcionar a gente, a hora de fazer a gente se sentir, né, para baixo, se sentir menos filhos, menos abençoados. A gente não quer isso. Então, que esse livro de uma pessoa muito abençoada, muito próspera, muito feliz, muito poderosa, muito tudo, ele sirva para nós. Em nome de Jesus Cristo, a gente agradece e consagra essa leitura a ti. Amém. Então vamos lá. Como eu falei, né? Ele sabe o porquê a gente vai ler Eclesiastes. Então, assim, eu nunca li, então não sei quanto tempo demoraria, não sei como faria. Então a gente vai juntos, nós vamos nessa aventura, tá bom? Então vamos. Não é que eu nunca li o livro, tá? Já li o livro, já estudei o livro bastante vezes, mas nunca li com você, com as pessoas especificamente. Então vamos lá. As palavras do mestre ou líder da Assembleia, filho de Davi, rei em Jerusalém. Então, só se pode entender que é Salomão. Existem pessoas, se você for da Google estudar e ver isso, que acreditam que possa não ser Salomão, que possa ser um outro rei, mas assim, é bastante claro, né? Aqui, quando você volta aqui no significado de outras traduções mais antigas, está vendo que é um líder e fala filho de Davi, né? Então, entendemos que é Salomão, ok? Davi era rei aqui ainda, mas não significa que Salomão, como é que diz? Que ele foi rei em Jerusalém, né? Então não significa que Davi, que Salomão, como é que diz? Ele não era apto a estar nos ensinando algo. Até porque eu não sei especificamente se aqui está dizendo rei em Jerusalém, que ele foi ou que ele está sendo. Então pode ser Salomão no momento em que ele é super tudo e no momento em que ele é superado. Então, a gente vai ler e vai ver o que a gente aprende com ele, tá bom? Então vamos lá. O livro começa dizendo que tudo é inútil, que eu já amo porque isso vem de um embasamento no qual tudo que a gente sofre, tudo que a gente vai atrás, tudo que a gente busca, tudo que a gente fica correndo atrás, tudo que a gente acha que é super importante na vida, que é o poder, que é a fama, que é o dinheiro, o que é a influência, ou que é a felicidade. A gente está falando de uma pessoa que teve tudo isso. E ele começa dizendo: que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade. Tudo é inútil. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul, vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso.
Todos os rios fluem para o mar, contudo o mar nunca se enche. Para o lugar de onde fluem os rios é que eles voltam a fluir. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos se fartam de ouvir. O que foi o que foi, tornará a ser. O que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Isso é uma frase que às vezes as pessoas usam. Eu uso bastante. Às vezes eu vejo alguém em algum tipo de como é que fala? Alguma característica ou algum padrão repetitivo, né, de comportamento, ou então eu sempre falo, bom, nada novo debaixo do sol. Eu sempre uso isso assim. Porque o que ele está dizendo aqui é que, olha, as pessoas vão brigar por poder e vão brigar por isso e vão brigar por aquilo, mas não tem nada novo debaixo do sol. A gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, a gente vai entrar em confusão, a gente vai. E os rios vão continuar fazendo a mesma coisa. O mar vai continuar fazendo a mesma coisa. Os olhos nunca vão se saciar de ver as mesmas coisas, nem o ouvido se fartar de ouvir as mesmas coisas. Haverá algo que possa se dizer? Veja, isso é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados, pelos que vierem depois deles. Então ele fala: não há lembrança do que aconteceu, e o mesmo o que ainda acontecerá, não será lembrado pelos que vierem depois disso. Então o que ele está dizendo é toda essa coisa de a pessoa ser importante, a pessoa ser isso, a pessoa ser aquilo, né? A não ser, obviamente, aqueles que Deus escolhe, por exemplo, biblicamente, que a palavra é viva, as pessoas vão ser esquecidas, as coisas vão ser esquecidas também. E ele tá falando que não tem nada novo, o que é muito verdade. A gente acha às vezes que isso aqui foi descoberto. Para Deus, principalmente, nada é novo. Então, já em base que a palavra não estaria mentindo. Segundamente, é que tantas tecnologias que nós tivemos no passado, elas foram somente aprimoradas hoje em dia. Né? Você vai falar sobre as grandes construções da antiguidade, né? É, é, anciãs e tudo mais, você vai perguntar, e vai dizer, não tinha naquela época isso, mas tinha algo que representava o que hoje foi melhorado. Então as coisas elas evoluem, obviamente, né? Mas não é nada novo debaixo do sol. Tudo que você vê, tudo que está debaixo do sol, Deus já fez, já deixou. Por isso, quando a gente fala, por exemplo, ninguém criou nada, ninguém descobriu nada, né? Tudo foi feito, descoberto pelos olhos de Deus para nós. É diferente. Então, o que ele está dizendo tudo que você está vendo já. Então, né? Você não vai poder falar, olha, isso aqui é novo. Não é. Já foi existido em alguma vez, já existiu. Então, aí ele começa a dizer a sabedoria é inútil. Mestre, eu fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para examinar, desculpa, tudo que é feito debaixo do céu. Que tarefa dura Deus pôs sobre os homens para que se ocupem com ela. Então ele está dizendo, tudo que eu fui fazer, me dedicar, de estudar, de entender, Deus colocou uma tarefa dura. Eu observei tudo que é feito debaixo do sol. E vi que tudo é inútil, é correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado. O que está faltando não pode ser contado. Falei comigo mesmo, veja só, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso, eu me dediquei a compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. Quanto maior o conhecimento, maior a frustração. Ele próprio já começa frustrado. Ele mesmo já está frustrado com algo. Então, é obviamente que você vai ler isso aqui, e você não vai dizer, então é para concordar com ele, a sabedoria é inútil. Você tem que entender que nós estamos falando de uma pessoa que está frustrada e está falando sobre o que ele está passando, né?
E ele fala: "Bom, já fui rei, eu já tive muito poder, eu já tive muito nã e estou passando por essa frustração". Então o que ele está querendo ensinar e nos dizer, né, basicamente, é que as coisas da vida é tudo vaidade. Querer isso, fazer aquilo, crescer daqui, tudo vaidade. E ele está querendo enfatizar essa fragilidade, mostrando que tudo na vida é muito efêmero, passa rápido, tudo na vida vai embora, tudo na vida é isso que ele está querendo mostrar. Então, o que obviamente nos mostra que a gente pode não ter nada na Terra, mas sem Deus é uma vida sem propósito, porque você vê, se você tem tudo e ao mesmo tempo você está insatisfeito, está faltando bastante Deus na sua vida. Mas Salomão, né? Não se esqueçam que Salomão se perdeu completamente de Deus. Salomão se misturou por política, politicagem, né? Por estratégias políticas. Ele se casou com 700 mulheres, né? Multiplicou seus filhos, misturou completamente as culturas, os ensinamentos, se afastou de Deus. Esse foi o pecado de Salomão, inclusive, né? Então, ele adicionou e aceitou deuses na terra dele, né? Por conta das esposas, porque cada uma delas tinha uma diferente crença, uma diferente religião, né? Naquela época, não sei se a palavra religião especificamente existia, mas o ensinamento delas, então vários deuses de diversas tribos, né? Então, uma vida sem Deus, obviamente, é vazia e sem propósito, porque você vê, né? Olha o que está acontecendo. Ele tem tudo. Então, ele também fala sobre a natureza, por exemplo, né? Os mesmos ciclos, o nascer do sol, o pôr do sol, o vento, o rio, o mar, tudo isso. Então, ele está dizendo que, olha, a existência é isso aí, é repetição mesmo. Não tem nada novo. Vai tudo acontecer igual. Amanhã o sol vai estar igual, amanhã a lua. É isso que ele está querendo mais ou menos dizer, né? Aí depois ele fala um pouco, obviamente, sobre a sabedoria, falando que a sabedoria é inútil, porque ele entra num tédio de ter conhecimento. Por isso que ele fala que quanto mais conhecimento, maior a frustração, porque não tem nada novo. Ele está entediado, não tem mais nada para que ele possa ver e se satisfazer. Não tem nada novo debaixo do sol que ele fala. Tudo é igual. Ai, que saco, tudo é igual. Aí você vai ali no mar, a mesma coisa. Vai no sol, a mesma coisa. Então, é uma vida sem propósito. É uma vida, né? É o que ele está querendo dizer. Então, é, ele está dizendo que essa busca pelo conhecimento, coisas novas, né, não traz satisfação duradoura, porque as coisas vão entrar em tédio. É o que ele está querendo dizer, né? Então, imagina, ele com uma sabedoria incompreensível, porque Deus deu para ele a sabedoria que ninguém mais teria, né? Inigualável, só ele tem. Ele fala, ele percebe que, olha, até correr atrás, sabedoria é igual correr atrás do vento também. Né? E, obviamente, quando ele fala que cada vez que você tem mais sabedoria, você tem mais dor. Por quê? Por que que você acha que quanto mais sabedoria você tem, maior é o sofrimento? Porque isso aumenta a sua percepção das dificuldades da vida. Então, você começa a pensar, por exemplo, você começa a olhar com tanta sabedoria muitas coisas, né? Mas sabedoria é vinda de Deus, que a gente está falando. Você começa a olhar tanta coisa e você começa a entender as dificuldades, do porquê isso acontece, porque então você começa a pensar em várias camadas, e aí começa a pensar demais, e aí começa a entrar num ciclo de pensar, e aí né? Então começa a ficar uma cabeça assim bastante, né? Então ele fala, olha, tudo é inútil, tudo é inútil. Eu já ri bastante com o Salomão nisso, porque quando eu vejo ele falando tudo é inútil, eu vejo assim, ele realmente chegou num momento de tédio na vida, chegou num momento de tipo, tá, sabe, numa depressão pessoal dele ali, ele tá, olha, é isso aí mesmo, nada novo, vai tudo, e ele tinha tudo. Agora, ele se afastou de Deus, né? Mas ele nos mostra, obviamente, que uma vida terrena, porque ele só falou das coisas, né, que você tem aqui, uma vida terrena, ela não é satisfatória para ninguém, porque, né, sem Deus, obviamente, que você vê. Então,
quando você para analisar esse versículo, você fala: "Ué, mas cadê Deus aqui especificamente, né?" Ele não tá falando de Deus, ele tá falando das coisas que a gente tem, o sol, e blá-blá-blá, e nã mas cadê Deus especificamente, né? Então o que que isso nos leva a crer, né? Que uma vida com propósito e satisfação, a gente só vai encontrar com Deus, porque olha que maravilha, você tem o mesmo sol que Salomão teve, você tem a mesma lua que Salomão teve, mas a sua vida não entra nesse tédio. Você conversa com Deus quando você tem a Deus que eu estou dizendo, não é que a gente não vai ficar entediado em algum momento da vida. Vamos, vai ter momentos na vida que a gente vai ficar: "Ai, não quero fazer nada, tô entediado". Sábado, domingos, qualquer coisa, mas quando você está em um relacionamento com Deus, você está sempre em busca da conversa com Ele, você está sempre em busca, da resposta dele, você está sempre em busca de um relacionamento melhor com Ele, você está sempre então, nunca é tedioso a sua vida com Deus. Você sempre vai saber que você tem um propósito, e você não vai saber o propósito, porque Deus não vai dizer para você qual é o seu propósito de cara, assim, porque você vai ficar entediado. Você vai desistir, você vai dizer: "Impossível, espera aí, seu propósito é que eu seja presidente da república". "Ah, nossa, mas até chegar lá eu tenho que nossa, não, vou não, vou fazer outra coisa". Por isso que muitas das coisas não são reveladas a nós, porque nosso entendimento limitado pararia a gente antes mesmo da gente começar no propósito que Deus tem, né. Então ele termina o capítulo 1 aqui. Aí agora ele começa: "Os prazeres são inúteis", que eu amo, já também já é outra parte que eu já amo. Por quê? Porque ele vai começar: "Eu disse a mim mesmo", deixa eu ler. "Eu disse a mim mesmo: 'Venha, experimente o prazer, descubra as coisas boas da vida'", uma coisa que a gente sempre escuta, né. "Vamos fazer o que é bom para a vida, as coisas boas da vida, você sair, você fazer isso, você entrar em promiscuidade, é você usar, ficar viciado em qualquer coisa. O prazer da vida é você fazer o que você quiser, a vida é sua, o corpo é seu e tudo mais". E aí ele fala: "Mas isso também se revelou inútil". Então eu disse: "O riso é loucura. E para que que serve o prazer?". Com a mente, investiguei como estimular o meu corpo com vinho, mantendo-a, porém, orientada pela sabedoria. E como acolher a insensatez. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Eu realizei grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardim. Veja, ele está falando agora de todas as, as realizações, os prazeres das riquezas, né? Tudo isso, ó. Realizei grandes projetos, construí casas, plantei vinhas, fiz jardim, pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram na minha casa também. Além disso, eu tive também mais bois e ovelhas que todos os que me precedem em Jerusalém. Ajuntei para mim prata, ouro, tesouros dos reis de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. Ele chama o harém de delícias dos homens, né? Essa frase especificamente em hebraico ela é incerta, mas foi traduzida na parte de que o harém, os homens, né? Cercado de obviamente pessoas. Então, assim excedi a grandeza de todos os que me precederam em Jerusalém, conservando comigo a minha sabedoria. Não neguei aos meus olhos nada que desejaram. Quando você escuta que esse livro foi escrito por Salomão e você lê essa frase aqui, você acha que você quer Salomão? Você vai dizer: "Jamais", porque pelo que a gente leu de Salomão, jamais, jamais que Salomão diria: "Tudo que meu olho quis, eu tive. Se eu olhei para uma mulher, eu quis, eu peguei. Se eu queria um boi específico, eu comprei e tive também. Se eu queria o jardim do vizinho, eu tive também. Se eu queria a vida do outro, eu tive também". Então, isso combina com Salomão, então a gente está vendo aqui que ele está num momento, me narrando uma vida que ele teve por puro prazer pessoal. Uma vida na qual ele disse: "Eu quero fazer o que eu quero, eu vou o que eu desejar, então eu não vou negar nada aos meus olhos. Olhei, quis, vou fazer". Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Maravilha isso aqui, porque a palavra é toda conectada. O que que Jesus fala? O que que a palavra diz sobre o coração? Que você não confie nele. Mas tá, mas como assim a palavra? Mas a palavra diz que do coração vem toda a resposta da vida. Sim, mas quando você guarda ele, que a palavra diz, guarda.
o seu coração, porque dele surgem todas as respostas da vida. Mas um coração corrompido não vai fazer nada mais do que te dar um prazer e você dizer: siga seu coração, que é o que todo mundo fala. Ai, eu não sei, eu tô a fim de pecar, de fazer isso, mas isso é errado. Segue seu coração, seja feliz. O importante é você ser feliz. Não, mas eu tô fazendo um Deus infeliz. Mas o importante é você ser feliz. Não, mas Deus vai ficar triste porque eu tô fazendo. Mas o importante é você. É isso que a geração de hoje fala, a geração antiga falava, a geração, outra geração. É isso que Sodoma e Gomorra. Não se engane, nada mudou de antes para agora. Tem nada diferente. A evolução das coisas foi o que mudou. Tecnologia está diferente aos nossos olhos do que era lá atrás. Mas se você voltar lá atrás, quando eles faziam grandes. Imagina o Templo de Salomão, a imensidão que ele era e como ele foi criado. Você não ia entender. Se você mostrar para eles como nós estamos hoje, eles vão entender menos ainda. Computador, o que que é isso? Assim que o computador começou, na verdade, todos os religiosos diziam que o computador era a marca da besta e que era do diabo. E falava: não use computador, não use computador, computador é algo do diabo, né? Porque o conhecimento, a falta do conhecimento, ele gera, obviamente, a ignorância, né? A ignorância, o que é ignorância? Não é uma pessoa arrogante. Tem gente que não entende o português e ela fala que uma pessoa ignorante é uma pessoa brava. Não é. A ignorância é a falta do conhecimento. A pessoa arrogante é a pessoa brava que a gente fala. Mas o que significa? Que lá atrás, se você voltar a entender o que os maias faziam, você não vai entender. Ou então que os egípcios escreveram na parede. A primeira vez que alguém viu aqueles símbolos, ninguém entendeu nada. Por quê? Porque você escreve ABC e você entende o que está escrito. Você faz um símbolo, você entende o que está escrito. Agora, o que que eles escreveram? Para eles era tudo. Agora você mostra para eles o que que a gente faz hoje, eles vão dizer, loucura, o que está acontecendo? O que aconteceu? Então, não é siga seu coração. Seu coração ele é corrompível. Não é, por exemplo, siga o que os seus olhos veem, porque Eva fez a mesma coisa. E aqui estamos nós, carregando pecado até que Jesus teve que morrer por nós. Então, o que ele está querendo dizer é: tive a vida que está todo mundo em 2025 tendo. Vou fazer o que eu quero, o corpo é meu, a vida é minha. Não tem regra, não tem respeito, não tem é impor o que eu quero, porque a vida é minha e o meu coração é feliz assim. Mas e o coração de Deus? Porque Deus tem coração. A gente já leu que ele falou que o coração dele estava triste. E o coração de Deus? Ah, não, mas o importante é essa vida. A gente só tem essa vida. Então, assim, a gente tá aqui, a gente tem que fazer tudo mesmo. Mas e a eternidade? Porque Deus não tem só essa vida, Deus é eterno e nós vamos para a eternidade, seja queimando no fogo, ou seja queimando, ou seja vivendo feliz com ele para sempre. Só tem duas opções. Ai, mas Deus mandou as pessoas para o inferno? Não, a gente que escolheu. Quer seguir seu coração? Quer desacreditar o que Deus fez? Quer desobedecer a Deus? Quer não crer em Cristo? Quer não crer nos outros caminhos? Quer crer nos outros caminhos que ter? Todo caminho leva a Deus. Mentira. Só existe um. Eu sou o caminho. Não há outro caminho. É o que Jesus fala. Então não adianta as, as interpretações, não, todo leva a Deus. Não é. Isso não sou eu que estou dizendo. Jesus falou: eu sou o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão, por quê? Pela minha meditação, pelas minhas crenças, pelos meus batuques, pelos meus. Não, senão por Ele. Então não adianta. Pode entender quem quiser, pode, o que não tem como, porque se eu concordar que tudo leva a Deus, eu descredibilizo Jesus. E só tem um que quer descredibilizar Jesus. Então eu não vou fazer isso. Então, o versículo 10 galera, é o seguinte: faça o que vocês quiserem. Tá a fim de fazer? Faça. Tá sentindo no seu coração que é para fazer? Faça. Aí ele vai falar assim, ó, de fato, meu coração se alegrou em todo o meu trabalho. E essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Então ele entende que tudo que ele fez aqui, e gente, a gente vai ver muito disso aqui ainda, tá? Até o final. A última frase dele, a última parte do livro
vai nos ensinar muito mais do que todo livro que a gente está lendo. Então não se enganem achando que: "Ah, então, ó, se ele fez, não é isso, tá? Não tenha isso aqui como exemplo de vida não, porque a gente vai ver lá na frente. Então o que que ele fala aqui? "Fiz mesmo, alegrou meu coração, etc, etc, foi ótimo. Entretanto, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, eu vi que tudo é inútil. Correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol." Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei a não ser repetir o que já foi feito? Observei que a sabedoria é melhor do que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. Então, ele entra em vários momentos de autorreflexão, né, da meditação espiritual dele com Deus, e ele entra, ele fala: "Olha, eu observei", porque se observar, você tem que parar e ficar olhando, você pensar e, né, é uma coisa que é uma prática que é muito valiosa para nós, seres humanos, porque às vezes você vai fazendo as coisas no impulso, ou você vai fazendo no modo piloto automático, né, "Ah, já tô craque nisso, eu vou fazer, fazer", e você não observa. Então, a paciência, a Bíblia diz que ela é uma virtude. Ela não é um pecado, ela não é, como é que fala? Uma maldição, ela é uma virtude. Então, você observar as coisas é importante. Você analisar comportamentos, você analisar, né, os seus comportamentos, os comportamentos do próximo, né. Isso é muito interessante, porque todos nós carregamos o que nós aprendemos desde o início da nossa vida, desde que nós lembramos. Até mesmo que nós não lembramos, já está impregnado na gente. O inconsciente guardou, a cabeça guardou. Você não vai lembrar, mas está guardado. Então, eh, o que é interessante é que ele observa depois. Ele fala: "Olha, é inútil, inútil, inútil", mas eu observei que a sabedoria ela é melhor do que a insensatez. Então é melhor ser sábio, que é algo que vem de Deus, do que ser insensato e fazer as coisas, né, porque realmente é igual à luz, que é melhor do que as trevas. O homem sábio tem olhos que enxergam, ou na cabeça. Então tem olhos na cabeça, ou seja, tá vendo tudo, tá observando tudo, tá prestando atenção, tá analisando. Mas o tolo anda nas trevas. Contudo, eu cheguei à conclusão de que ambos têm o mesmo destino, que tanto o sábio quanto o tolo, os dois têm o mesmo destino, a morte. Então eu disse a mim mesmo: o que que acontece ao tolo, não, desculpa, o que acontece com o tolo, também vai acontecer comigo. Que proveito que eu tive em ser sábio? Então ele começa a perguntar aquilo que às vezes vai na nossa cabeça. Ué, se todo mundo está fazendo mal e está ganhando bastante dinheiro, se todo mundo está postando aquilo e está fazendo errado, mas está todo mundo ganhando dinheiro, se todo mundo tá, por que que eu tenho que ser o certo? Por que que eu tenho que pensar no próximo? Por que que eu tenho que... Aí é que vem não religião, mas relacionamento com Jesus, porque você não é todo mundo, você foi escolhido à parte. Então ele está dizendo, separando a parte. Então ele diz, que proveito que tem, você sabe? Que o tolo vai morrer, eu também vou morrer, então por que adianta? Aí também disse a mim mesmo, isso também é inútil. Nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros, isso é um pouco errado, porque nós já estávamos vendo aqui, quem está sendo lembrado aqui? Ele próprio. Ele não sabia, igual o Jó, que também não sabia o que estava acontecendo nos céus. Aqui ele também está falando a mesma coisa. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos. O sábio morre, tal qual o tolo. Esse é o entendimento de Salomão. Por isso, desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo é inútil, é correr atrás do vento. Eu desprezei todo o meu trabalho pelo qual eu tanto. Ele está falando no passado, significa que ele está contando algo retrospectiva para você, para mim. Eu desprezei todo o meu trabalho, pelo qual eu tanto me esforçava debaixo do sol, pois eu terei de deixá-lo para aquele que me suceder. Então aqui você vê um pouquinho de uma fé egoísta, dizendo: para que eu vou fazer isso? Vai ficar aí para alguém? E quem sabe se ele será sábio ou tolo? Então ele está falando: tudo que eu estou trabalhando, igual um aqui, ó, acorda e faz, né, trabalhando aqui só.
vou deixar para alguém que eu não sei nem se vai ser bom, não sei nem se vai dar valor para o meu trabalho, não sei nem se vai, né? No entanto, terá domínio sobre tudo o que eu realizei, com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também é inútil. Cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual eu tanto me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento, habilidade, mas terá que deixar o resultado do seu trabalho como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é inútil. É um grande infortúnio. Que proveito tem um homem de todo o trabalho e de todo o empenho que se esforça debaixo do sol? Aí você, quando você vê isso aqui, né? Você pergunta, eh, aqui, peraí, como herança, né? Aí você fala, nossa, realmente ele faz sentido, porque, nossa, eu vou deixar tudo para alguém que. Aí você para e pensa em Jesus. Será que isso aqui combina com Jesus? Porque Jesus dividiu a herança que era dele, o reino é uma herança, e o reino dos céus é uma herança. Ele dividiu com aqueles que encontrava com ele, que se encontrasse e acreditasse nele, e morreu ali na cruz, ressuscitou e foi embora. Imagina se ele pensasse a mesma coisa. Imagina se ele pensasse, pô, peraí, dividir minha herança, vou morrer, vou sofrer, vou deixar tudo ali naquela cruz, depois vou voltar, eu vou subir e vou deixar para quem não sofreu. Vou deixar para quem não morreu na cruz. Vou deixar para quem não levou chibatada que nem eu levei. Para quem não levou prego nas mãos, nos pés. Para quem não foi colocado uma cruz de espinho na cabeça. Eu não, cada um que se vire. Estaríamos ferrados. Estaríamos com o destino certinho, inferno. Então é um pensamento que ele é. Eu vi aqui, minha mãe tem que sair, que ela falou, que pena, mami. Mas esperamos que você assista depois. Mas a gente vai acabar no capítulo 2 mesmo, a gente não vai subir mais. Então falta só 4 versículos, se você quiser aguardar. Quer dizer, pode demorar um pouco também, não sei, depende do que Deus vai fazer. Então, o que ele está dizendo é: eu vou deixar tudo para. Mas aí você vai pensando no que a gente acabou de falar em Jesus. Imagina se Jesus tivesse o mesmo pensamento. Nenhum de vocês sofreram o que eu sofri, vou deixar para vocês. A parte boa, que é subir e ficar com Deus para sempre na maravilha dos céus. Para que eu vou fazer isso? Mas nós somos homens, é diferente. Então, que proveito tem um homem de todo o trabalho, de todo o empenho que ele faz, se esforça debaixo do sol? Todos os seus dias estão cheios de pura dor, de tarefas frustrantes, nem mesmo durante a noite o seu coração descansa. Isso também é inútil. Para o homem, não existe nada melhor do que comer, beber, encontrar prazer no seu trabalho. E eu vi que isso também vem da mão de Deus, pois sem ele, quem poderia comer ou encontrar satisfação? Então, aqui é um momento lindo no qual ele reconhece. Esse daqui, 24 ao 26, é onde ele reconhece que tudo vem de Deus. Então, ele vai falar: para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho. E eu vi que isso também vem da mão de Deus. Porque sem ele, quem poderia comer ou encontrar satisfação? Ao homem que lhe agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus lhe dá a tarefa de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem há do seu agrado. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Esse, especificamente esse, quanto ao pecador e tudo mais, é um entendimento que ele tem. Você tem a sua liberdade de ir em oração com Deus, entender o que ele quis dizer e saber se isso aqui faz parte do seu entendimento também ou não, ok? A gente finalizou aqui hoje. Mas amanhã a gente volta, se Deus quiser, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, quinta-feira, para a leitura de Eclesiastes, capítulo 3, e se Deus quiser, 4 juntos também. Então, espero que vocês tenham gostado, porque Eclesiastes, como eu falei, é um dos meus favoritos, né? Ele é muito. Você tá vendo como o livro de Eclesiastes é? Ele é muito curioso, porque é uma pessoa que tem tudo, que teve tudo, e às vezes a gente acha que a gente tem que ter tudo para ser bom, para ser feliz, para estar satisfeito, ou para as coisas acontecerem certas na nossa vida. E a gente não consegue entender que é tudo inútil. O que você tem é o que você tem. O que você for atrás e Deus te abençoar, é o que você vai ter e Deus vai te abençoar, tá tudo certo. Mas ele tá dizendo que se você tem muito ou se você tem pouco, o que que importa? Se você se acha mais importante do que o outro, né? O que que importa?
Então, ele mostra pra gente, né, ele demonstra que essas riquezas e posses e nã tudo isso no final é inútil. Agora tá, então por que que é inútil, eu devo não ter? Não, porque aqui embaixo a gente vê que tudo vem de Deus. Então se Deus está te abençoando com financeiramente, Deus está te abençoando com saúde, Deus te abençoando, a palavra diz lá no Novo Testamento: "A minha graça é o suficiente". E é verdade. Todo o restante depois da graça dele é amor, tudo depois da graça dele é como se fosse compaixão, é como se for eu não vou falar caridade, né, porque não é isso, mas é como se fosse ele te abençoando. Então sim, agradeça do muito ao pouco, do pouco ao muito. Porque para você pode ser pouco se você comparar com o do vizinho, mas para Deus é o suficiente para você. Não significa que você não deva ter ambições, não significa que você não deva ter objetivos, não de jeito nenhum. Porque Deus te abençoa para que você possa ter um propósito. Se o seu propósito é ser presidente da República, ele vai te levar lá. Se o propósito dele é que você seja muito bem sucedido financeiramente para que você ajude outras pessoas, ele vai te levar lá. Então você não sabe qual é o limite de Deus na sua vida. Você não sabe o que Deus te fez para. O importante é saber que as coisas da vida não podem ser mais importantes do que, porque é o que ele fala, é inútil. Ficar correndo atrás das coisas, eu quero isso, minha vida não é completa se eu não tiver isso, né? Inútil, porque Deus não vê dessa forma. Agora, a vida, ele vê dessa forma. Salvar uma alma, ele vê dessa forma. Então, nós temos que entender que nós trabalhamos com ele, para ele, e amém, né? Então é isso, tá bom? Então fiquem com Deus. Amanhã a gente se fala, se Deus quiser, para capítulo 3 e 4. Espero que vocês tenham gostado de Eclesiastes. Depois vocês, por favor, coloquem, se você estiver no YouTube, nos comentários, ou se quiser privado mesmo, me mandar uma mensagem no privado. E vocês no grupo aqui também, coloquem lá o que vocês acharam de Eclesiastes, tá bom? Então fiquem com Deus. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser.